Bom, pessoal, vamos lá. Espero que vocês estejam muito bem, com saúde. Eu acredito que hoje nós estamos fechando os conteúdos. Na semana que vem eu ainda vou dar alguns acabamentos, alguns tratamentos. Nós vamos conversar mais a respeito, sim, né? Porque todo dia é dia de aula, então vamos até o fim trabalhando isso. Mas eu não quero chegar a grandes novidades. Quer dizer, nós viemos de uma revisão geral, tá? Então, baseado naquela revisão, é que eu fiz a avaliação final e naturalmente, porque eu preciso recortar para vocês, porque é muito conteúdo, tá? Então, assim, e diante disso, tem alguns detalhes que eu quero aprofundar, tá? Para a gente chegar no tema do ciclo 5, que é a cidadania. Então, como eu falei no final da aula anterior, né, do conteúdo de aula que eu preparei para vocês, eu preciso tratar das teorias do Estado rapidamente. Então, daqui a pouco eu vou inserir alguns slides aqui. Então, é rapidamente mesmo que eu vou tratar disso para falar com vocês sobre cidadania, porque o cidadão está dentro do contexto da cidade. Cidade aqui, pensa no contexto local, tá? Uma localidade política, definida politicamente. E aí a gente pensa na ideia de como é esta participação, tá? Para aí depois chegar no que a gente tem hoje do discurso da sustentabilidade, da responsabilidade social e da cidadania empresarial, inclusive, tá? Então, é algo bem complexo. Se a gente reduz, a gente fica com umas decoreba que não serve para o dia a dia. Pode servir para uma prova, mas não serve para o dia a dia. E o que eu quero é que sirva para a prova e para o dia a dia. Então vamos lá, olha aí direitinho, vou colocar agora os slides para vocês. Então, espera aí. Beleza. Então entrou. Nesse slide aí, é só para citar para vocês, né, de maneira rápida e simples, a questão dos formatos do Estado. Então são as formas pré-modernas de Estado. Isso é só para conhecimento. Não precisa decorar, não precisa saber nada específico disso. É só para vocês saberem como que a gente chegou no Estado neoliberal que a gente discutiu, tá? Então a gente tem aqui, antes da sociedade moderna, algumas formas que podem ser consideradas aí, de acordo com a literatura, como formas pré-modernas de Estado. Essas formas pré-modernas de Estado, então, elas estão ligadas a formatos de governo, naturalmente. Então, você pega o Estado antigo, tanto o Estado dinástico no Oriente, né, no Extremo Oriente, quanto as teocracias, pega o Oriente Médio também, e mesmo no mundo ocidental, nesse momento da história, então, em linhas gerais, só para a gente ter uma noção disso, mesmo que não seja muito aprofundada, você tenha a organização em dinastias. Essas dinastias se fazem dentro do círculo da familiaridade ou do contexto social, e aí você tem uma estratificação social, né, uma separação muito severa e muitas vezes deificada. Por quê? Porque ela é vinda da divindade, seja ela qual for. Então, o exercício do poder, a organização do Estado, a delimitação das regras, vem de um poder que é considerado dinástico, que é considerado vindo de uma divindade, tá? Então, é uma organização bastante arbitrária, inclusive. Bom, se a gente vai mais especificamente para o Estado grego e romano, né, no mundo antigo, aí você tem o exercício da retórica, né? Porque o primeiro modelo de democracia é o da democracia grega, tá? Então, assim, lá você tem essa questão da capacidade de legitimação do seu governo, legitimação das suas ações enquanto governante, a partir da retórica, né? De estratégias de convencimento, além da condição de nascimento, né? De você ser um cidadão, no caso do Estado grego. Cidadão é aquele, na verdade, que é nobre, né? Que é da nobreza. Então, a condição de nascimento é que te define, né? E também
de inserção e de manutenção dessa inserção na sociedade. Porque aí, além de estratégias de conhecimentos, tem que ter tudo um arcabouço cultural, de entendimento, para poder se localizar de força, inclusive de estratégia para a guerra, para conquistar, né, territórios e para manter o respeito dos seus súditos, tá? Então, assim, é um formato de democracia e em que essa legitimação está muito vinculada com essa relação, muitas vezes arbitrária também, mas entre os agentes, digamos, aqueles que estão exercendo o poder dentro do Estado e os seus súditos, trazendo para eles essa legitimidade do respeito, de todo o convencimento e de que essa organização é viável, é necessária, né? E também pela força, tá? Bom, o Estado medieval, lembrando, estamos falando só em regras gerais, é preciso aprofundar muito mais que isso para se entender esse conteúdo. É de maneira introdutória, só para a gente chegar no nosso objetivo final aqui. Bom, no Estado medieval, aí nós temos uma sociedade baseada na propriedade e de origem divina. Por quê? Porque na Idade Média a gente tem aí sim toda uma orientação que está vinculada a esse universo da Igreja Católica, do despotismo feudal, né? Então você tem o senhor feudal, você tem uma estrutura de poder vinculada com a Igreja. Então, nesse cenário do feudalismo, da grande propriedade, dos senhores de terra e da submissão a Deus, dessa submissão a Deus, tendo a Igreja como representante de Deus, né, que se faz essa organização do Estado na Idade Média, tá? com os seus reis, com a organização do território e tudo mais. Tá? Então, nesse primeiro formato, é isso. Só que essas são formas pré-modernas, porque a modernidade trouxe muitas evoluções. Já vou colocar aqui, ó, vamos lá. Vamos ver, então, na sociedade moderna. Aí a coisa complica. Olha aí no slide como que é complicado. Nas formas modernas de Estado, aí você tem, mapeadas essas 4 formas aí. Há outras formas de abordar esse tema? Há sim. Com certeza, mas nenhuma delas vai negar essa abordagem que eu estou fazendo, tá? Essa abordagem, ela com certeza, vocês já sabem disso, mas é importante frisar, é baseada em leitura de vários críticos de todo o processo de estabelecimento do Estado moderno e também de todo o entendimento do que é esse Estado na sua base legal, na sua base organizacional, na sua base administrativa e formativa. Tá bom? Bom, então vamos lá. Posto isso, pega aí o Estado absolutista. Eu vou resumir esse material, vocês podem parar o vídeo para ler com mais calma se for necessário e tal, mas pensem primeiro no Estado absolutista, e é o formato lá defendido por Thomas Hobbes. Então, é o poder absoluto do rei. Então, são monarquias absolutistas, é o início do Estado moderno, com poder absoluto do rei, né? Então é assim, o rei, ele se confunde a figura do rei com a figura do Estado, tá? Os dois parecem que são uma coisa só. Então a vontade do rei é a vontade do Estado. Diante disso, há a ideia, de acordo com Thomas Hobbes, né, em O Leviatã, da questão desta relação ela ser um contrato, né? É a base do Estado contratualista, né? Então existe uma espécie de contrato, né? Nesse contrato, os súditos abrem mão de suas liberdades, estabelecem uma relação de obediência ao Estado e, por consequência, ao rei, para que se mantenha a paz, né? Para dar manutenção na paz. Então é baseado nisso, na paz entre indivíduos. Para haver essa paz, nós precisamos
dessa organização do Estado. Pelo menos é o que se diz aí, nesse momento da história. Tá? Então vocês estão vendo aí, Thomas Hobbes, ele viveu entre o século XVI e o XVII. Então, vocês veem aí que nós estamos tomando como base toda a organização da filosofia, do início da filosofia moderna, o que são os seus entendimentos a respeito da política. Bom, nesse cenário, a gente pensa que o Estado tem uma função muito importante para manter a paz entre os indivíduos e fazer com que a sociedade funcione bem. Mas aí os indivíduos têm que confiar no Estado e se submeter ao seu soberano. Tá? Então, é muita coisa. Em resumo, vamos ficar aqui. Tá? Só para a gente entender a diferença com o Estado liberal. Porque o Estado liberal está ligado ao pensamento, ao liberalismo econômico, né? É uma noção política vinculada ao sistema econômico capitalista. Bom, mas e aí? Aí nós temos uma oposição direta ao absolutismo. Então, se a gente não entende o que é o absolutismo, a gente não entende o porquê do Estado liberal. Então, o Estado liberal quer liberdades. Essa submissão aí não está boa para ele. Então, como que ele pensa? O John Locke, vocês veem que é depois, né? Então, você tem aí o John Locke, muito embora ele tenha vivido num período aí que também Thomas Hobbes estava vivo, mas ele é de uma geração posterior já ao Thomas Hobbes, né? E aí ele entende que a discussão do Estado remete aos direitos que são naturais do ser humano, das pessoas, dos homens, né? Como liberdade, justiça, e a justiça inclui o quê? Punição aos delitos e crimes, né? Então, olha só a noção de segurança aqui também, né? E propriedade. Propriedade por quê? Porque nós estamos falando de toda a defesa do capitalista. A burguesia encampou esse projeto na época, porque ela queria ser reconhecida. Então, aqui, inclusive, quando se pensa em direitos humanos, é a primeira dimensão ou geração dos direitos humanos, está vinculada com esse período aí, com essa defesa, tá? Bom, esses direitos, eles limitam a atuação do rei. Por quê? Porque no Estado liberal não é essa coisa de que o rei pode tudo, o poder dele vem de Deus, não, nada disso, né? O poder dele não é ilimitado. Então, vem uma noção aqui, súdito antes, aqui esse súdito vai entrando num processo em que nós temos uma noção de cidadão e de cidadania, porque envolve participação, entendeu? Não é só pertencimento e sujeição, é participação. E, olha, eu sou cidadão, se eu sou cidadão eu tenho direitos, eu não tenho só dever, e nem o Estado, nem a figura do rei ou do presidente da República pode fazer isso. Então, o presidente do Brasil, seja ele quem for, ou o presidente de qualquer outro país, seja ele quem for, ele falar assim, não gosto do Everton, vou matar ele. Ele não pode fazer isso, tá? Ele não pode fazer isso. Se ele fizer isso, ele está sendo um criminoso. Ele não tem esse direito. Então, limita os direitos do próprio Estado em relação aos indivíduos. Tipo, o Estado não pode passar por cima de mim, porque antes o Estado podia. Ele definia, não, você é inimigo do Estado, então você morre, tá? Então aqui ele diz, não pode mais. O Estado liberal defende o quê? Que as pessoas tenham esses direitos, tem que respeitar a liberdade dos indivíduos e ser um mediador nas relações de conflito entre indivíduos, tá? Então aí esse modelo defende os direitos de cada um. E o direito de propriedade é importante, por quê? Porque antes é o seguinte, se o Estado fala, essa terra que você tem aí, eu preciso dela, confisca. Aqui não. Aqui, hoje em dia, o que acontece? No modelo de Estado que a gente tem, e no Estado liberal per si, o que ele pretende? O que ele propõe? Preciso das suas terras, tá? Eu posso fazer eu posso desapropriar, mas aí eu tenho que pagar. O Estado tem que reembolsar. Mesmo que você fale assim, mas ele vai dar o valor que ele quer, não é o valor de mercado, essas são outras questões, mas ele não pode simplesmente falar assim, é meu e pronto. Então tudo tem que estar dentro de uma
carta de direitos, tem que estar dentro de olha só, uma Constituição Federal, tá vendo? Então a gente tem um Estado aqui, uma proposta de um Estado que tem todo o universo normativo, regrativo, vinculado com defesa de direitos e com o exercício de poderes que é mais de mediador, né? Então, e o Estado deve ser aquele que defende a liberdade dos indivíduos, não aquele que tratora a liberdade dos indivíduos, né? Então, ao contrário do que algumas pessoas defendem até hoje, né? Mas os liberais, né? Aí pensando no século XVII, no século XVIII, né? Aí no século XVIII já estamos entrando no iluminismo, né? Então, a gente tem uma outra noção dentro do Estado liberal. E o welfare state, que é o estado de bem-estar social, esse é fortalecido lá no século XX, tá? Mas ele faz menção à Revolução Francesa já, e as ideias do Jean-Jacques Rousseau. Então, por quê? Porque é uma noção de Estado também um Estado contratualista, ou seja, que é um contrato entre os cidadãos e o poder instituído. Então aí a gente tem o direito constitucional até ligado a isso, porque aí você tem uma Constituição, um conjunto de leis dentro do país que rege essas relações, né, e qual todos têm que obedecer, inclusive aqueles que representam o Estado, e as suas instituições também, né, aí você organiza essas instituições do Estado. E aí a gente tem essa orientação pensando que esse Estado, olha só, ele trata das pessoas da seguinte maneira: o homem, o ser humano, ele é conhecido de acordo com Rousseau, né, que é um defensor dessa forma de Estado, né? As ideias do Rousseau dão base para esse entendimento. O homem, em seu estado normal entenda-se natural, né? Ele é considerado puro, mas a sociedade o corrompe. Bom, até aqui é conteúdo de ensino médio. Qual que é a grande novidade aqui? Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque o contrato social para ele é feito a partir da perspectiva, de uma perspectiva que estabelece a igualdade moral dos súditos do Estado, tá? Diante de uma desigualdade física e material. Então, você tem uma perspectiva social e econômica. Entenderam? No Estado liberal, inicialmente, você tem essa perspectiva, como eu falei, voltada para o lugar econômico, direito de propriedade, o Estado não interferir na minha vida, deixa eu... Porque a burguesia encampou essa ideia para conseguir ter mais lugar no mundo, para não deixar a igreja, mesmo todo o arcabouço, todo o poder da Igreja Católica naquele momento, a sua institucionalidade, sua força, intervir nos negócios, intervir nas suas liberdades de crescimento, de enriquecimento, de propriedade, tá? E aí vem uma série de valores juntos, e um Estado organizado no Estado liberal para deixar, então, limitado o poder sobre as pessoas que estão trabalhando, estão enriquecendo e querem fazer parte de tudo. Muito bem? Muito bem. No estado de bem-estar social diz o seguinte: legal, só que aí vocês têm dinheiro, vocês ganham muita coisa, vocês conseguem espaço, né? Agora eu sou pobre de marré, trabalho a vida inteira, não consigo tudo isso, não sei montar um negócio, não tenho formação educacional para isso, não tive a habilidade, a sorte que vocês têm, por isso eu sou penalizado. E aí vem toda essa noção, não, peraí. Então, o Estado tem que cuidar não só dessa questão das liberdades, mas tem que ter uma perspectiva social e econômica aqui. Tem que ver que o Estado, todo mundo é cidadão, não é? Todo mundo faz parte desse Estado, então todo mundo tem que estar contemplado por ele, tá? Então, esse é o estado de bem-estar social. Então, tem que estabelecer uma igualdade moral de seus súditos diante da desigualdade física e material.
Então, a democracia funciona como uma forma do Estado promover aos súditos condições de existência material, galera. Então, democracia, vocês veem, dentro do estado de bem-estar social, democracia não é só liberdade de ir e vir e de você votar e ser votado. É também democratizar significa acesso. Acesso à saúde, à educação, acesso a tudo aquilo que a sociedade produz de bom para que você prospere também, independente da sua origem social. Você faz parte desse Estado, não faz? Então o Estado tem que ser por mim, tem que ser por você também, tá? Então essa é a história do estado de bem-estar social. Vocês veem que há contraposições em cada um desses modelos. Só que aí isso se fortaleceu especialmente lá no período entre as duas guerras mundiais e a partir daí no século XX. Isso foi criando uma forma maior, mas não veio de lá, veio de antes, né? Veio principalmente lá do século XVIII, final do século XVIII com a Revolução Francesa e tal. Agora, no século XX e agora, início do século XXI, o Estado neoliberal, que a gente já viu, agora sim, vocês estão vendo que agora vocês têm toda a base para entender por que a gente está aqui no Estado neoliberal. Aí a gente tem o quê? A gente tem fatores relacionados com o combate ao Estado socialista, né? Que é outra história aqui, né? Com aquele modelo do comunismo e tal, pós-Guerra Fria. Dentro da Guerra Fria já existiu isso, foi onde essa ideia foi surgindo, tá? Foi ganhando a sua forma, o seu formato, né? Só que foi estabelecendo uma agenda de fato, prática, ao longo do século, se fortalecendo a partir da década de 70, tá? Então, esse neoliberal é porque ele coloca a liberdade plena do Estado. Então, ele pega o modelo de Estado liberal e vai ao limite dele, né? Então, que você tem um Estado mínimo que respeite todas as liberdades, mas aí quem se beneficia disso? Principalmente se você está bem no mercado, aí o mercado flui para você. Só que quando a gente pega na prática, é aquilo que a gente falou, que eu fiz todo aquele cenário lá, que eu falei só especificamente do Estado neoliberal, né? Porque aí você tem uma noção individualista, né? Cada um cuida de si, e isso é complicado, porque, muito embora esse exercício da liberdade, tudo isso pode estimular o progresso da humanidade, é essa forma dele. Vocês vão ver que é o que está aí no slide, né? Então é isso que ele defende, é isso que ele acredita. Ele acredita que o caminho para isso é um Estado que não seja intervencionista. Ele coloca assim, o Estado intervencionista e o Estado que tem movimentos sociais, sindicalismo, esse Estado inclusive de bem-estar social, que tem muita intervenção, ele diz assim, não vai promover democracia não, vai levar ao comunismo, vai levar ao fim das liberdades. Então tem que deixar, tem que liberar e as pessoas se viram, entendeu? Então defende esse individualismo como fundamento para a liberdade. Só tem liberdade quando cada um cuida de si e o outro que cuide dele, né? Então é esse o horizonte do Estado neoliberal, né? Então é isso que ele defende. No caso da nossa disciplina de sociologia, voltando aqui comigo, né? No caso da nossa disciplina, nós vimos através dos artigos e de toda a nossa análise uma crítica muito forte, muito contundente. Eu também embarco nessa crítica ao Estado neoliberal, porque ele é um Estado em que quem consegue fazer parte do mercado, tudo bem, mas só quem é forte. Senão você está à mercê das oscilações do mercado, né? E, no limite, esse Estado mínimo, quando você tem uma grande crise, como é a pandemia do Covid-19, ou qualquer outra crise econômica, é o Estado que intervém. Aí, nenhum grande empresário reclama do Estado tirar 20 bilhões do seu orçamento para salvar um banco, né? Aí pode. Agora, se é para salvar alguém que está precisando de emprego,
Aí já fica aquele negócio, né? Só se for durante o tempinho, não é bem assim, isso fica muito caro, né? A gente tem que ter um Estado neoliberal, que não sei o quê, né? Vai começar a tirar as liberdades, essa história, daqui a pouco vira comunismo. Então vocês vejam que, assim, é esse o discurso que a gente faz aqui, é esse o entendimento que a gente propõe. Vocês, como eu digo sempre, não tem que concordar com isso, tem que comprovar, ler mais, né? Porque isso é a base, vocês estão estudando, né? Vão se formar, a maioria aqui está no primeiro ano ainda, então vocês têm muita coisa pela frente, mas observem bem quais são os argumentos e ponderem. E na prática, isso sim eu posso afirmar com total tranquilidade, porque é o que a literatura diz a respeito disso, dentro da economia, dentro da sociologia também, e dentro da teoria política. Nos momentos de crise é o Estado intervencionista que prepondera, sempre. Não existe um momento de crise que o Estado se retire e fala, não, o mercado vai se resolver sozinho. Isso não acontece, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado pela atenção. Hoje eu procurei ser mais rápido também. E aí, isso dá o princípio de cidadania, que a gente vai aprofundar e fechando o conteúdo. Por quê? Porque vocês viram que no Estado de bem-estar social, democracia e cidadania estão vinculados à oportunidade. No Estado liberal, no Estado neoliberal, está ligado muito mais com uma participação, nesses três modelos a gente tem a participação cidadã, né? Mas essa participação ligada muito mais no Estado liberal e no neoliberal à questão de atuação econômica, de mercado, né? E de sujeito de direitos de liberdade, tá? E não de oportunidade. No caso do Estado absolutista, aí a gente tem a cidadania ligada à submissão ao seu rei, tá? E a proteção que o seu rei vai dar a você, tá? Enquanto cidadão, certo? Então, é esse o cenário geral. Então, no estado que a gente vive, que é defendido por muitos países, no momento em que eu gravo isso, no Brasil, né? O neoliberalismo é amplamente defendido, né, enquanto discurso e enquanto prática, né, na formação dos nossos governantes isso está muito impregnado. Então é um Estado mínimo e com privatizações tal, e um entendimento que cada um deve se organizar por si mesmo, tá bom? Obrigado, gente, um abraço, boa semana, bons estudos, espero que tenha sido de grande valia aí o nosso encontro de hoje. Valeu, gente!